oi. Vamos esperar a Solange. Tudo bem com vocês? Hoje a live é sobre como ampliar as chances de recolocação. Vamos ver se eu consigo fixar aqui o meu comentário. E a gente começa assim que a Solange chegar. Vamos ver se eu consigo hoje fixar. Opa! Vamos chegando. Oi, Mari. Esperando a Solange chegar. Sejam bem-vindos. Olá, esse dia que aqui em Porto Alegre está de chuva. Já está começando o inverno das caras. A gente vai falar sobre recolocação. Na verdade, sobre chances, como a gente pode ampliar essas chances, né? Formas de conseguir, então, aí, encontrar uma recolocação, ou também para quem está querendo mudar de área, né? Oi, Denise. Oi para todos que estão entrando aí. Esperar só a Solange entrar para eu poder aceitar ela. Acho que ela não entrou, né? Se alguém sabe me dizer como é que eu faço para fixar o comentário, eu agradeço. Que eu coloquei ali o título da live, mas não consigo fixar. Não descobri ainda. Uma hora a gente descobre. Cada vez eu descubro uma nova funcionalidade. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que bom ter tanta gente presente. Já sei de alguns que vão assistir depois gravado, vai ficar salvo lá, 24 horas fica salvo aí no Instagram. E depois vou começar a baixar também lá no YouTube. Se quiser, já começa a seguir o canal Escola de Descobertas, que eu estou organizando ele uns pouquinhos. Aí tá a Solange. Faz o pedido aí para entrar, só o que eu já te aceito para tu compartilhar com a gente aqui. Tá aí. Vamos lá, então. Vamos fazer juntas. Vamos ver que daqui a pouco compartilha. Aí a Sol tá chegando. Oi, tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Simone. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada por ter recebido com alegria o meu convite e por ter aceito conversar sobre chances de recolocação, né? A gente falou de ampliar as chances de recolocação, né? Acho que isso é bem importante, pertinente nesse momento. E acho que vale lembrar, né, Solange, que a recolocação é sempre algo que é um desafio, né? Nunca é fácil. É sempre um momento onde a gente precisa uma série de ações, né? Onde precisa que a gente faça muitas coisas que muitas vezes a gente não sabe fazer, né? E a nossa ideia de falar sobre ampliar as chances de recolocação é muito nesse sentido, assim, né? Porque se sempre é um desafio, num momento de crise é mais ainda. E se a gente ficar esperando que as coisas melhorem, que as coisas se ajeitem, a gente esperar que o momento fique propício para o que a gente quer, a gente talvez deixe de fazer muitas coisas na vida da gente, né? Então, mesmo estando num momento de um desafio maior ainda, talvez nunca vivido por nenhum de nós, né? Mas é também momento de quem está buscando recolocação. E até eu digo para quem está querendo mudar de área também, eu acho que é possível, né? Basta que a gente saiba como fazer isso, né? E eu queria ouvir de ti, assim, qual é a tua percepção, assim, desse momento para a recolocação, com essa visão que tu tem, né? Por ser especialista em recolocação, por trabalhar com isso há tempo, né? Por fazer consultoria com isso. Acho que isso que agrega muito, né? É tu trazer a tua visão de quem está lá fazendo a seleção. Ok, isso mesmo, Simone. Concordo com as tuas palavras, né? Estamos numa situação, no mínimo, diferente do que a gente vinha vivendo. Uma situação de mercado hoje que não é a mais favorável possível, diria até uma situação complexa de mercado, né? Mas o que nós podemos fazer para viver esse momento,
para passar por isso e para sim conseguir continuar. Né? Se eu estou no momento de recolocação, o que eu posso fazer para buscar um bom trabalho? Se eu estou no momento de vislumbrar novas oportunidades, o que eu posso fazer por isso? O que eu posso melhorar para conseguir isso? Né? Então, sim, realmente a situação é complexa, mas o que eu posso fazer nesse momento de diferente do que eu vinha fazendo? Eu estava trabalhando e agora, nesse momento, estou disponível ao mercado de trabalho. Com essa situação, às vezes a pessoa foi desligada, tá, nesse contexto, e ela fica desanimada, né? Muitas vezes fica desanimada. E o que ela pode fazer para se manter positiva nesse momento? O que ela pode fazer para usar essa situação de hoje para buscar alternativas de sim, a situação não está favorável, mas o que eu posso fazer para conseguir uma recolocação profissional? E aí é muito de nós aproveitarmos esse momento para nos conhecermos melhor. Né? Tu é uma defensora do autoconhecimento, eu também sou. Então vamos nesse momento procurar me conhecer, o meu autoconhecimento, para perceber o que eu posso melhorar, em que frentes que eu posso avançar para poder sim me recolocar no mercado de trabalho. Né, para poder sim estar atenta às oportunidades que tem, porque tem oportunidades, não está um mar de oportunidades, mas tem oportunidades sim no mercado de trabalho. E o que eu posso fazer para me manter bem e conseguir essas oportunidades de mercado de trabalho? Qual é o novo olhar que eu tenho que ter nesse momento para poder enxergar as possibilidades que tem no mercado de trabalho? Uhum. Eu acho super importante isso que tu diz assim, né? O que eu posso fazer, né? Eu gosto sempre de usar um diagrama assim, né? Que é o ser, o fazer e o ter. E muitas vezes a gente se foca no ter. E esse ter pode ser ter o emprego no nosso exemplo aqui do nosso tema, né? E a gente focando no ter, pode ser que a gente deixe isso de uma forma muito frágil, o manter depois isso. Né? Então eu posso talvez estar focada em ter um trabalho e eu não me preocupar no manter esse trabalho, né? Então assim, se a gente lembrar sempre isso para mim é básico assim, né? De focar no ser. Eu preciso ser um bom profissional. Eu preciso ser qualificada para ocupar a vaga da qual eu almejo, né? Mas como tu falou do autoconhecimento, eu preciso me conhecer para ser um melhor profissional, para ser uma melhor pessoa. Né? Então, se a gente conseguir lembrar disso o máximo possível para ter esse foco maior no ser. Então, se eu sou essa pessoa, eu vou fazer coisas para então ter aquilo que eu almejo alcançar, né? E isso é fundamental, porque quando a gente consegue focar no ser, a gente se desenvolve e a gente não volta atrás. Né? A gente vai cada vez mais se desenvolvendo e aquilo vai ser cada vez melhor para ter o emprego que a gente quer ter. Né? Então, Exatamente. Se a gente conseguir manter esse foco no ser, né? Como é que tu vê isso? Exatamente, porque assim, ó, quando eu coloco o meu foco no ser, eu estou colocando em mim. O que eu preciso fazer para melhorar? Né? O que eu preciso fazer para alcançar esse trabalho? O que eu preciso fazer para chegar lá onde eu quero chegar? Né? Então, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço meus pontos fortes. Quais são as minhas habilidades? O que eu tenho de bom? É o momento de se perceber. Quais as habilidades que eu tenho? O que eu tenho de bom? Ok, no meu último trabalho, cada vivência de trabalho nos traz aprendizado. Todas as vivências que nós temos em nossa vida nos trouxe aprendizado. Mesmo se não foi a melhor experiência que a gente teve aprendizados. Então vamos olhar para as nossas experiências anteriores. O que eu já vivenciei? O que essas experiências me trouxeram de aprendizados? O que eu preciso lapidar, o que eu preciso melhorar para um próximo trabalho e o que eu posso analisar como meus pontos positivos. Cada um de nós temos muitos pontos positivos. E esses pontos fortes que nós temos, que nós tem que nos fortalecer para nesse momento, sim, tem essa oportunidade. Ok, eu sou capaz.
Busca lá nas tuas experiências anteriores. Não, mas eu já fiz isso em outro trabalho. Não é porque eu não fiz na última, no mais recente, que eu não tenho essas habilidades. Eu tenho essas habilidades, eu tenho esses pontos fortes. Então, olhar um pouquinho mais para si mesmo e perceber quais habilidades que tu tem, o que que tu tem de positivo e o que que tu tem que tu ainda pode desenvolver para chegar naquela oportunidade que tu quer. Isso aí. É legal da gente trazer mais para isso do autodesenvolvimento, né? Porque às vezes a gente esquece, e a gente, eu incluo eu e tu, né? Somos humanos, né? Não é porque a gente trabalha com isso que a gente é perfeito. Mas muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente tem e foca naquilo que nos falta, né? Como tu falou dos pontos fortes. É muito comum que, claro, num momento de maior fragilidade, principalmente quando a gente está buscando uma recolocação, a gente geralmente está sem trabalho, né? Alguns ainda conseguem fazer isso já ainda tendo um trabalho, né? Mas na maioria das vezes as pessoas fazem isso quando já estão sem trabalho. Então, assim, claro que é um momento de uma fragilidade maior, é natural que a gente fique um pouco mais pessimista, né? Mas a gente precisa se dar conta disso para focar no que a gente já tem. Focar naquilo que tu disse, né, das minhas experiências, com certeza trouxeram benefícios para me tornar uma pessoa melhor, né? Quando eu coloco o foco no que me falta, é importante também, é importante eu saber o que eu preciso desenvolver, mas eu não posso dar um tamanho, uma proporção maior naquilo que me falta e deixar de lado aquilo que eu já tenho, né? Então, o quanto é importante que a gente consiga falar sobre nós mesmos, né? E eu não sei como tu avalia isso, mas assim, o que eu percebo muito, porque eu acabo ficando no outro lado, né? Já trabalhei com recrutamento e seleção, mas faz mais tempo. Hoje o que eu faço é preparar as pessoas para que elas vão conversar contigo, né? Eu acabo ficando no passo anterior. Mas é importante lembrar as pessoas, como as pessoas esquecem das qualidades que elas têm. E se elas não lembrarem, como é que elas vão chegar numa entrevista e falar a respeito delas mesmas, se elas sequer lembram daquelas qualidades que elas têm, né? Exatamente. E outra, eu como recrutadora, eu faço essas perguntas, né? E a gente percebe muito a falta de autoconhecimento nas entrevistas. Tu faz uma pergunta sobre os números de resultado, tu faz uma pergunta sobre... Eles sabem responder tudo, né? Ah, qual foi o teu principal projeto? Ok, as pessoas respondem tranquilo. E aí tu pergunta, tá, e quais são os teus pontos fortes? O que que tu tem de bom? E a entrevista de emprego, a pessoa que está ali, ela está te conhecendo naquele momento. Tu precisa passar para ela as tuas qualidades, tu precisa passar os teus pontos positivos, né? Isso é uma coisa muito importante nesse momento. Se tu for para uma entrevista de emprego, tu passar que tu tá bem, tu passar que tu entende que a situação não tá favorável, mas que tu tá te mantendo bem, que tu tá buscando te desenvolver, que tu tá buscando te autoconhecer, porque nas entrevistas isso fica muito nítido. Tá, e agora tu me diz então quais são os seus pontos, teus principais pontos positivos. Ah, meus pontos positivos. Aí algumas pessoas respondem. Vamos supor assim que 70% das pessoas respondem. Mas quando vem os pontos a desenvolver, eu posso te dizer que, olha, de 80% a 90% não responde. As pessoas não sabem responder. Por quê? Primeiro, porque elas não sabem bem o que responder, né? Não querem responder alguma coisa assim que vai, em algum momento, ser prejudicial a elas. Mas, por outro lado, elas não conseguem responder. Muitas pessoas ficam na minha frente, pontos a desenvolver, e não sabem o que responder. Né? Então, o que significa isso? Que a pessoa não tem autoconhecimento, que ela não se conhece. Porque o desenvolver pode ser uma pequena habilidade que tu tenha a desenvolver, mas que tu mostre para o recrutador que, olha, eu sei os meus pontos positivos, eu sei o que eu tenho a desenvolver, e mais, o que eu estou fazendo para desenvolver isso? Exato. O que eu estou fazendo? Que caminho eu estou trilhando para desenvolver isso? Então, nesse momento que a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente procurar focar nisso, no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, porque isso vai me preparar lá na frente para chegar numa entrevista de emprego e ser o meu diferencial. Né? O recrutador ele vai perceber que tu te conhece, que tu busca te desenvolver, que tu tem na ponta da língua os teus pontos fortes, que tu sabe que profissional tu é, tu sabe o valor que tu tem. Tu sabe dizer para ele que tu já teve muitos aprendizados na tua caminhada. Que tu sabe dizer para ele, olha, eu sou bom nisso, nisso e nisso, e tô desenvolvendo e tô fazendo isso para desenvolver tal coisa, tal habilidade, tal competência que eu ainda não tenho. E aí quando o recrutador te disser assim, tá, mas eu preciso dessa competência aqui, tu não tem, tu ainda não passou por isso.
mas a facilidade de aprendizado caminha comigo. Eu vou desenvolver isso, eu vou conseguir manter essa habilidade, né? E aí também aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que tem tantos treinamentos aí gratuitos para se desenvolver, né? Só pegando o gancho, uma coisa que eu vejo muito assim nos currículos é a pessoa que não tem treinamento atualizado no seu currículo. Não tem cursos atualizados no seu currículo. E a gente sabe, como recrutadora, que o ideal é que os cursos sejam nos últimos 5 anos. E aí tu pega um currículo de um gestor, por exemplo, e a pessoa não faz cursos há 7, 8 anos. Então aproveitem esse momento para ter instituições maravilhosas, com credibilidade excelente, que tu possa fazer um curso e já alimentar o teu currículo. O teu currículo tem que estar sempre atualizado, né? Para mostrar que tu é um profissional que está sempre atualizado no mercado de trabalho. E super importante isso, né, de se manter atualizado, né, isso é fundamental. Outro dia eu falei sobre isso num vídeo aí, tá na minha timeline, não lembro mais que dia foi. Mas a gente estava falando de entrevista e eu acho que é um ponto bastante importante que há pouquinhos meses atrás, né, pouco mais de um mês atrás, a gente falava da entrevista online, muita gente tremia, né, por pensar que a entrevista poderia ser online. E agora a gente não tem outra alternativa senão entrevista online, pelo menos na maioria das cidades, né? E muitas pessoas já ouvi relatos de estarem sem trabalho e de não fazerem a entrevista, porque a entrevista foi online, ou de fazer a entrevista e dizer que teve um mau desempenho porque era online. Então, assim, primeiro que não dá mais para a gente não ter essa habilidade, essa desenvoltura, né? É claro que se a gente for olhar assim para um perfil, né? É claro que tem algumas pessoas que são mais introspectivas, outras pessoas que vão ser mais tímidas e vão ter mais dificuldade, né, de fazer essa exposição, principalmente com alguém que não conhece. É claro que a gente tem que entender isso, mas ainda assim a gente precisa aceitar e a gente precisa saber se comunicar dessa forma. Porque se a gente não tiver essa capacidade agora, a gente vai sim perder muitas oportunidades. E isso vale para todas as atividades. Né? Porque quem ainda não tinha entrado no online vai ter que entrar, já entrou, vai ter que entrar. Né? Então, eu queria ouvir de ti, assim, como é que tu percebe isso, se percebe da mesma forma como eu, no caso de uma seleção, né? Se tu estando ali entrevistando, também leva isso em consideração, né? A desenvoltura da pessoa naquela entrevista. É claro que na entrevista a gente acaba aceitando que a pessoa fique um pouco mais nervosa, mas também é outro ponto que eu sempre reforço, é que assim, se a gente trabalhar inteligência emocional, a gente tem que saber lidar com essa situação adversa que é uma entrevista. Então eu posso até me sentir um pouco mais nervosa, mas eu tenho que transparecer o menos possível isso. Né? Se as pessoas não perceberem, se não interferir de uma forma que me cause prejuízo, tudo bem, a gente é humano, a gente sente emoções, né? Mas como é que tu vê essa... Eu queria saber, na verdade, assim, honestamente, tá? Eu queria saber se tu considera, na tua avaliação de entrevista, independente qual cargo, quando a pessoa tem uma boa desenvoltura ou uma desenvoltura ruim durante a entrevista em si. Ok. Bom, a gente fala agora muito em entrevista online, como tu disse, né? Mas para tu ter uma ideia, eu trabalho com entrevista online há 1 ano e meio já. 1 ano e meio que todos os meus processos seletivos são online. Então, tu imagina, não é de hoje. Nós estamos falando de 1 ano e meio já que eu venho fazendo isso como recrutadora. Todos os processos seletivos, independente da vaga, eu faço uma entrevista online. Por quê? Por que a entrevista online veio para ficar? Porque agiliza o tempo, né? Agiliza o processo seletivo, é muito mais rápido. Nesse momento, eu já estou avaliando a postura do candidato, como tu disse. O candidato já está me mostrando se ele tem uma habilidade ou não para fazer essa entrevista, porque depois, se ele tiver... Olha só, vamos pegar o mercado de hoje. Um vendedor, ele está precisando vender de forma online ou não? Ele vai precisar falar com o cliente dele pelo WhatsApp, pelo Skype, por qualquer ferramenta online? Vai, né? Porque hoje o mercado está mudando. Então, assim, o candidato ele tem que estar preparado para uma entrevista online como se fosse uma entrevista presencial. Não tem diferença nenhuma.
né? E isso, com certeza, tu que faz bastante aconselhamento de carreira também, tu diz isso para eles. Olha, é a mesma coisa. Tu tem que estar num lugar que esteja tranquilo, um lugar para tu falar com aquela pessoa. Aquele momento é da entrevista, não é porque tu tá na tua casa ou tu tá em algum local que não, aquele momento é reservado para entrevista. Tu tem que estar com boa aparência, tu tem que ter te preparado para aquela entrevista. Não é peguei ali e vou fazer um vídeo, não, tu tem que estar preparado para aquilo ali. Então, sim, claro que a gente considera como qualquer entrevista presencial ou online o fator da pessoa estar um pouco nervosa, de ser uma entrevista não é uma situação tão favorável para algumas pessoas, a gente considera isso sim, mas a desenvoltura é avaliada. Com certeza, né? É avaliada a desenvoltura desse candidato na entrevista. E eu já tenho toda a percepção na entrevista online de como é que ele se porta, como é que ele fala, né? Quais são, o que ele conseguiu me transmitir. Porque às vezes a gente pensa assim, mas está online. Eu estou olhando para ti, nos teus olhos. Eu estou conversando contigo da mesma maneira. Isso que a gente precisa entender, que mudou o processo seletivo também. Essa é a ferramenta mais ágil, o que eu consigo falar com uma pessoa de manhã no WhatsApp e de tarde eu estou conversando com ele numa entrevista online, independente de que cidade ele esteja. Então, isso veio para ficar. E sim, é avaliado, né, toda a qualificação da pessoa, é avaliado a desenvoltura, e cada vez mais a pessoa se preparar para isso e se desafiar. Eu sempre digo, é um desafio? Marcar uma entrevista online para daqui 2 horas é um desafio? Vai, te desafia diariamente, faz uma coisa positiva para ti. Porque naquele momento em que tu aceitou fazer aquela entrevista, tu tá mostrando que tu tá preparado, né? Tu tá mostrando que, ok, não tem problema, é daqui 2 horas. 2 horas estamos falando online por uma ferramenta online de entrevistas. Outra coisa, além da entrevista, tu tá preparado para a entrevista. É como tu disse antes, tu tá preparado com o teu currículo estar atualizado, o teu LinkedIn estar atualizado, né? Tu estar atualizado e tu estás... Às vezes eu vejo pessoas que estão disponíveis para o mercado e não atualizaram o currículo. O LinkedIn não entram há 2 meses. Para quem está disponível para o mercado, tem que entrar no LinkedIn todos os dias. Se tu entra no Facebook e no Instagram todos os dias, por que tu não entra no LinkedIn? Né? Nós estamos falando da rede profissional. O LinkedIn é a rede profissional que nós temos que estar atualizados e entrando, publicando, sendo visto lá no LinkedIn. Porque as maiores contratações hoje, elas são via LinkedIn. Né? Então, a gente tem que estar preparado. É importante tu falar sobre as redes sociais, né? O LinkedIn, eu, como profissional dessa área de treinamento, eu acabo usando o LinkedIn muito menos do que eu poderia e muito menos do que ele oferece, na verdade. Eu faço o básico no LinkedIn, mantenho lá as minhas informações e faço publicações assim, com menor frequência, mas faço também. Mas é importante tu falar das redes sociais, né? Tu fala do Facebook, também do Instagram, o quanto as pessoas precisam lembrar que elas também são vistas pelas redes sociais, né, Solange? E aí queria ter um depoimento bem específico em relação a isso, assim, porque a gente tá se mostrando nesses lugares. Então, assim, se tem algo que eu não quero que saibam a meu respeito, eu não quero que todos saibam a meu respeito, eu não posso botar numa rede social. Mesmo que, está privado só para os meus amigos. Eu não sei, e vai que um amigo meu é amigo da Solange. E tá do lado dela na hora que ela tá olhando casualmente um perfil, né? Ou vê que tem um amigo em comum, vai lá e pede para o amigo olhar. Né? Então, é bom sempre lembrar que a forma como a gente se mostra nas redes sociais é a forma como a gente é. A menos que a gente crie um personagem, né? E se mostre lá de um jeito criado, construído, vamos dizer assim, a gente mostra parte da nossa vida lá. Então tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente está colocando nas nossas redes, se aquilo ali está de acordo com a forma como a gente quer que vejam a gente. Né? Claro. E aí eu queria que tu falasse bem específico, assim, se tu usa as redes sociais como fonte de informação para o recrutamento. Sim, como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio e congruência, né? Eu acho que congruência é muito importante, assim, ainda mais quando tu tá buscando uma colocação, estar atualizado no LinkedIn, mas também cuidar do teu perfil
no Facebook e no Instagram, né? Faz parte dos processos seletivos, sim. Primeira coisa que a gente olha é o LinkedIn, claro, a gente já procura. Isso é até uma dica, né? Coloquem o LinkedIn, se estiver atualizado, coloquem no currículo, é bem importante. Aí a pessoa não precisa ir lá pesquisar o teu nome, ela já clica ali em cima, já vai direto para o teu perfil no LinkedIn, facilita para o recrutador. Boa dica. E nas redes sociais, sim. Procura ter congruência com a tua vida, né? Se tu está buscando uma recolocação, uma colocação profissional, procura postar coisas que sejam importantes para ti. Procura postar coisas que mostrem a pessoa que tu é, que mostrem que tu é uma pessoa que mostre credibilidade no teu perfil. Né? A gente sempre diz assim, as pessoas são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pelo perfil comportamental. Né? Então, assim, o nosso comportamento nas redes sociais, ele diz muito da gente, né? É uma vitrine, a gente está ali se mostrando. Então, tenha congruência. Pense assim, tenha congruência com o teu LinkedIn, com o teu Facebook. Aí tu vai ser uma pessoa equilibrada para uma recolocação profissional. Isso aí. E não só na recolocação, né, Sol, mas também depois manter, né, porque é o que eu falei antes lá do ser, fazer e ter, né, se eu me foco em ser uma boa profissional, eu não posso me focar em ser uma boa profissional só quando eu estou buscando uma recolocação, mas eu tenho que me manter sendo uma boa profissional, né, isso é extremamente importante. Você tinha falado mais na tua fala anterior sobre o diferencial, né, e a gente às vezes entende diferencial de uma forma distorcida, na minha opinião. Né? Algumas pessoas entendem como diferencial uma coisa que tu precisasse inventar. E eu acho que até é uma boa oportunidade para que a gente desmistifique isso. Né? No meu entendimento, diferencial é aquilo que eu tenho e que ninguém mais pode ter. Eu gosto muito da analogia do cozinhar, né? Qual o meu diferencial comparado com a Solange? É o tempero que eu coloco na minha comida, é a forma como eu faço a minha comida. E isso mesmo que eu passe uma receita por escrito, tu não vai conseguir fazer igual eu faço. Né? Ou é um toque a mais, é uma coisinha a mais que eu vou fazer diferente ali, que vai fazer com que a minha comida tenha um toque particular meu, que não é ser melhor ou pior, vai dar uma característica minha, e que outra pessoa não vai conseguir reproduzir. Né? Eu não sei se tu entende diferencial assim dessa forma também. E eu queria saber, de uma forma geral, né? A gente está falando para um público bem amplo aí, tem adolescente, tem pessoal do Pescar que vai assistir também, se não está aí ao vivo, vai assistir depois gravado, que é o pessoal que está começando, né, ingressando no mercado de trabalho. Tem outras pessoas que ainda estão buscando recolocação e já têm, né, experiência no mercado. Então, de uma forma geral, assim, o que tu considera que atualmente, e vamos pegar bem esse momento assim que a gente está vivendo, porque a gente vai com certeza, e já está, mas a gente vai um pouco mais ainda ter um mercado muito competitivo, né, em função de maior índice de desemprego, em função de um mercado estar uma maior retração na economia de uma forma geral, a gente vai precisar de diferenciais. Então, assim, queria ouvir de ti o que tu considera de uma forma geral que é uma característica que tu considera diferencial nos profissionais. Quando a gente fala em diferencial, eu falo assim, ó, é aquilo que tu tem diferente, é uma habilidade tua que tu faz do teu jeito. Tá? É aquilo que tu faz de diferente. É o modo Simone de ser. É o modo Solange de ser, né? É como tu disse, é aquela pitadinha ali que vai fazer diferente. É uma habilidade tua, uma competência, mas que tu faz daquele jeito. Então, são características tuas positivas, que vão fazer tu se diferenciar num processo seletivo ou até depois para manter o teu trabalho também. Isso é importante da gente falar, né? Que é o manter o trabalho. Hoje a gente sabe que a gente está falando em recolocação, mas a gente tem toda a complexidade do redução de jornada, com redução de salário, né? Suspensão de contrato de trabalho, a gente tem muitas pessoas passando por isso também, então não é só a recolocação. Tem gente que está trabalhando, reduziu o salário, reduziu jornada e está com o contrato suspenso. Então, para todas essas pessoas, a situação não é favorável. E a pessoa que está lá dentro, ela precisa também ter um diferencial. Ela precisa dizer, olha, eu sou necessária aqui nessa empresa. Eu sou necessária para isso que eu faço. Né? Então, qual é o teu diferencial nesse momento? O que vai fazer tu te manter nesse trabalho?
O que vai fazer tu conseguir uma recolocação quando tu estiver buscando? É isso, é o que eu tenho de bom, volta ao autoconhecimento. O que eu posso dizer que é o meu diferencial lá na frente? O que eu posso responder numa entrevista? Ah, ok, eu tenho tu e eu tenho mais 3 pessoas com o mesmo currículo, com as mesmas habilidades técnicas, e aí eu, como recrutadora, te pergunto, qual é o teu diferencial? O que tu tem de melhor? Qual é o jeito Simone de ser? E aí, tu está preparado para responder essa pergunta? Uhum. É Né? E isso aí. isso acontece muito porque a gente tem 3 currículos com as mesmas competências, os 3 finais. E aí o diferencial é esse, é o olho no olho, é o brilho, é tu conquistar o recrutador por uma coisa que tu pode dizer que é fora do ambiente de trabalho. Olha, eu tenho essas competências, mas eu faço um trabalho voluntário lá num lugar que é muito legal. Eu acho que isso também é um diferencial porque eu me preocupo com as pessoas, eu uso meu final de semana para ajudar, eu tenho mais isso que eu faço de diferente, sabe? Expor também essas coisas que eu chamo de diferenciais numa entrevista. Se tu faz um trabalho voluntário, coloca lá no teu currículo que tu faz um trabalho voluntário. Ah, mas eu estou querendo me vender de uma forma. Não, tu está mostrando que tu é humano. Tu está mostrando que tu usa o teu tempo para ajudar as pessoas, né? Tu está dizendo que, olha, eu tenho todas essas habilidades técnicas, mas eu também me preocupo com o ser humano. E isso eu chamo de Uhum. diferencial. É aquela tua habilidade, a tua competência que só tu tem. É o teu jeito de ser que tem um diferencial no teu trabalho e na tua vivência com as pessoas em geral. Isso aí, que legal. A gente está alinhado ali, então, em entendimento dessa palavra aí, que às vezes é tão mal compreendida, né? A gente está falando atualmente muito do se reinventar, né? Na verdade, não só nesse momento agora, mas já de algum tempo, né? Em função de muitas mudanças, em função da velocidade pelas quais as coisas mudam, né? Na velocidade pela qual as coisas têm acontecido, né? Muita mudança. Tem alguns mercados, como o mercado de tecnologia, muda muito rápido, né? Alguns são um pouco mais lentos, mas de uma forma geral o mundo está mudando muito rápido. Se a gente conversa com adolescente, eles têm uma perspectiva de velocidade muito diferente da nossa, né? Muito em função disso, né? Algumas coisas que a gente tem até como resistência no próprio online, como a gente estava falando lá no início, mas esse se reinventar, né? Outro dia eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes e apareceu uma moça que ela era diarista. E como a maioria das diaristas está sem trabalho, e ela disse que começou a receber mensagens dos clientes dela de como eu faço isso, como eu limpo não sei o que, como é que eu tiro a mancha não sei da onde, como é que eu faço para limpar tal coisa que eu nunca limpei, né? E ela passando dicas. E passou uns 2, 3 dias, opa, eu acho que eu posso começar a dar dicas. E para resumir a história, agora ela é mentora de não é manutenção de casa, acho que limpeza e conservação de residência. Mentoria. Eu disse, olha que tal, né? E ela lá, bem sentada na cadeira dela, bem colocada, um cenário bem bonito, assim, por trás da imagem, né, que ela estava passando. E a Fátima Bernardes rapidamente já disse, tu sabe ensinar também como é que a gente faz para desentupir pia? E aí eu fiquei pensando assim, né, olha a oportunidade aí, né, das duas uma, né? Ou ela agora está dando mentoria para a Fátima Bernardes, né? Ou a que era diarista da Fátima Bernardes e estava sem trabalhar já encontrou um outro nicho de mercado, né? Um upgrade na atividade que ela tinha antes, né? Então, assim, é estar atento para isso, né? É ficar buscando ali o que eu posso fazer de diferente, né? O que talvez a minha atividade não está podendo fazer por não estar no presencial, porque muitas atividades só acontecem no presencial, diferente do que a gente trabalha, né? Que permite muito fazer no online, mas algumas atividades realmente não tem como. Mas a gente ter essa abertura, assim, como ela teve, né? Ela conseguiu enxergar rapidamente, e aí o que ela disse no final da reportagem, ela disse assim, eu quando puder voltar às atividades, eu vou continuar trabalhando online, porque eu posso trabalhar de dentro da minha casa, posso dar atenção para minha casa que antes eu não dava, né? E eu posso ter uma jornada de trabalho mais reduzida, porque eu não tenho deslocamento. E eu já estava sentindo, ela disse, né, algumas limitações no corpo, de dores, de coluna, coisa assim, então ela não estaria tendo mais em função dela estar fazendo só essas dicas online, né? Então
também aberto, né, nesse reinventar. Não necessariamente a gente tenha que fazer, inventar a roda ou fazer alguma coisa completamente diferente do que a gente faz, mas é principalmente pegar aquilo que a gente já fazia, aquilo que a gente já tem, né, de expertise, e encontrar talvez uma outra forma de utilizar aquele conhecimento, né? Esse exemplo é maravilhoso, por quê? Porque o reinventar-se dela foi dentro das próprias habilidades dela. E habilidades que às vezes a gente não se dá conta que a gente tem. Ela precisou desse momento diferente, ela precisou se afastar do trabalho normal, né? Como eu digo, sair dali daquele problema, sair da caixinha dela, para poder verificar que ela tinha outras habilidades. Se ela continuasse lá trabalhando como diarista, ela não teria percebido isso. E não teria tido essa oportunidade que agora ela tem de se reinventar. Isso é muito legal, por isso que eu volto com o que eu disse lá no início, é parar e olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas habilidades, olhar para os nossos pontos fortes. Ok, eu trabalho com isso, mas o que mais eu tenho de bom? O que mais eu sei fazer? O que mais eu posso fazer de diferente? Vou dar um exemplo também, que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela é da área de RH, né, trabalha com desenvolvimento, teve a sua carreira em desenvolvimento, e agora foi desligada da empresa por causa dessa situação, né, que a gente está passando. E aí eu disse assim para ela, tá, me fala um pouquinho das tuas jornadas anteriores. Tu sempre trabalhou em RH, só em desenvolvimento, ou tu trabalhou em algum outro subsistema de RH? Ah, eu já trabalhei com DP. Tá, e tu gosta disso? Olha, até gosto. Não tenho muito conhecimento, mas gosto. Então, por que tu não migra também para essa área? Por que tu não começa a enviar o teu currículo para recursos humanos desenvolvimento e recursos humanos administração de pessoal e departamento de pessoal? Ai, não tinha pensado nisso. Pois é, porque se tu for ver, tem muito mais vagas hoje em aberto na área de departamento de pessoal, administração de pessoal, do que em desenvolvimento. Se tu gosta, se está dentro das tuas habilidades, se tu tem competência para isso, por que não ampliar o teu currículo e ampliar as tuas chances de mercado? Ai, não tinha pensado nisso, sabe? A pessoa mesma se dá conta das habilidades que ela tem e se dá conta de, ok, o meu trabalho agora não dá para ser presencial, mas será que não dá para fazer de forma online? Será que não dá para fazer um outro tipo de trabalho? Ah, agora eu não estou fazendo isso, mas será que eu posso fazer outra coisa? Né? Então, assim, é olhar para a situação que a gente tem, se reinventar contigo mesmo, com as tuas habilidades, com as tuas potencialidades. Eu sempre digo, é olhar com mais carinho para ti mesmo. É tirar aquilo de bom que tu tem para se reinventar nesse momento. Né? Para conseguir olhar um olhar mais positivo para essa situação que a gente está vivendo. Muito legal. Para a gente se aproximando já do final, tem algumas áreas que a gente já sabe que estão contratando, né? A gente, como mesmo os leigos, né, nesse assunto, podem perceber, né? O e-commerce, de uma forma geral, né, está precisando contratar aquelas atividades que são possíveis de se fazer por entrega, né? Então, já vi também de garçom que aceitou agora ser entregador e está entregando no próprio restaurante, né? Algumas áreas que estão tentando se readaptar, mas todos aqueles serviços de entrega, seja qual for a entrega, a própria entrega do e-commerce, né? Quando for vender ele pela internet, vai precisar de alguma forma ser entregue, né? E eu acho que de uma forma geral, tudo aquilo que está ligado ao digital, né? Porque para que a gente esteja aqui falando nós duas, tu em Santa Rosa e eu em Porto Alegre, a gente precisa de uma estrutura de internet, né? Então provavelmente tem contratação também nas áreas de tecnologia, né, de uma forma geral. Os aplicativos estão se atualizando em função disso, novos aplicativos estão surgindo, né, os que já existiam estão toda hora surgindo uma nova atualização, num curto espaço de tempo, né, então certamente tudo aquilo que está ligado ao digital. E uma outra área que certamente também tem contratação são aquilo tudo que está ligado à notícia, né? Porque a gente liga a TV, hoje é só notícia, e é uma área que está demandando muito, né? Em função de cada dia tem uma coisa diferente, a gente não sabe muito bem, né, como fazer para lidar com todas essas mudanças aí. Eu queria saber de ti, assim, o que tu sabe de áreas que estão contratando.
É super importante a gente falar isso, porque às vezes o profissional ele fica só buscando naquele segmento, né? Naquele segmento que ele atuava. Por exemplo, tenho 15 anos de experiência em concessionária, então eu vou ficar só olhando para a concessionária, só olhando para aquele segmento. Não, amplia as possibilidades, vê as oportunidades em outros segmentos que tem. E como tu muito bem falou, tem segmentos que estão contratando sim, tem áreas que estão com vagas em aberto. Então, abre o teu leque de possibilidades. Começa a olhar outras áreas. Quando tu procurar lá no LinkedIn as vagas, coloca outros segmentos. Coloca tudo que tu pode buscar, que tu sabe que nesse momento está se fortalecendo. Como tu bem disse, TI, área da saúde, medicamentos, né? Área de alimentação. Está crescendo, a área de alimentação, né? Sempre tem, tanto alimentação de entregas, né? Muitas pessoas usando, como supermercados, distribuidoras de alimentação, tudo isso tem mercado. Tecnologia da informação nem se fala, né? É uma das coisas que está mais aumentando. Trabalho online. É uma coisa agora que está aumentando muito, não só o home office da empresa ali, da empresa fixa. Mas esses dias eu queria comprar um perfume do Boticário, eu pensei, eu não vou no Boticário. Olhei lá, não, tem WhatsApp aqui, é só tu pedir, fazer o pedido, eu te entrego em casa. Então tu não precisa sair de casa para isso, então tem outras possibilidades. Então olhar esse mercado para essas áreas que a gente já citou, opa, não tinha pensado nessa área, realmente, vou procurar uma coisa em logística. Logística está muito em alta hoje. Logística está muito, porque todo mundo está pedindo entrega, todo mundo está querendo coisa na porta da sua casa, né, para não precisar sair. Então, assim, tem possibilidades e tem mercado. É só a gente olhar com um novo olhar. E sair daquilo que a gente está sempre acostumado. Né? Olhar novas possibilidades. Ter um olhar assim, ok, isso aqui eu já conheço. O que eu posso conhecer nesse outro segmento? O que eu posso, de repente, fazer? Né, me desafiar nesse novo segmento aqui que está hoje, sim, com crescimento. Falando nisso, esses dias eu vi no Facebook uma startup de Gravataí, tá? Nossa vizinha aí, Gravataí, né? Que fazem trabalho de aumentar os clientes das empresas via WhatsApp, serviço de WhatsApp, com 30 vagas em aberto. 30 vagas de trabalho em aberto, em vários segmentos, não só a área de TI em geral, mas também liderança, gestão, outras áreas dentro da área de tecnologia, outras funções que não só desenvolvimento, né, essas coisas, mas também liderança e vendas e tudo. Então, assim, tem mercado. Fica aberto, fica procurando notícias sobre isso. Fica te atualizando nas coisas boas que tem também nesse momento, né? Tem crescimento. Buscar, então, essas empresas que estão crescendo nesse momento. Uhum. É importante lembrar, né, de não ficar só focado na sua área ou no seu segmento, né? Porque talvez o seu segmento esteja embaixo. Você falou de concessionária, casualmente, não sei se tu assistiu, mas hoje no jornal, o jornal Hoje, né, da Globo, e apareceu que as concessionárias tiveram 28% de redução, né, de março para cá. Eu não sei se era um dado de São Paulo ou se era um dado nacional. E aí sim, né, se a gente ficar focado só no próprio segmento, é difícil, realmente, né. Para a gente encerrar, queria que tu compartilhasse com a gente o que desde esse momento aí que nos obrigou ao isolamento, né, alguns por opção, outros por obrigação, e outros não podem, né, outros precisam continuar ainda na rua, mas enfim, o que esse momento tu acha que tu já conseguiu tirar de aprendizado para ti, que já tenha valido para ti esse momento em função desse aprendizado? Se pudesse compartilhar com a gente. Ok. Bom, o meu principal aprendizado nesse distanciamento social é que nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que propagar o bem. Né? É a gente pensar assim, ok, eu estou em distanciamento social, mas o que eu posso fazer para me aproximar das pessoas? E aí é uma aproximação pessoal, de amizade, de familiares e profissional também. Não é porque eu estou na minha casa que eu não posso estar mantendo meu networking, mantendo as pessoas atualizadas comigo, né? Mandando meu currículo mesmo sabendo que não tem uma oportunidade, mas é manter a proximidade mesmo com distanciamento social. Isso é o que eu tenho de aprendizado. Fazer o bem, propagar o bem. É um momento de solidariedade. Né? É um momento da gente fazer coisas boas. O que eu já tirei de aprendizado, eu já fiz 3 projetos nesse período
para ajudar as pessoas no nosso trabalho, que é desenvolvimento, que é treinamento, né? E também na elaboração de currículos. Eu fiz um projeto em que eu atualizei ou elaborei o currículo para as pessoas que estão buscando recolocação. E isso me trouxe, isso foi muito gratificante para mim. Né? Eu saber contribuir com uma pessoa que nesse momento está passando por isso. Sempre teve pessoas desempregadas, sempre teve, mas hoje é mais desafiador. Hoje a situação é um pouco mais complexa, né? Ela é um pouco menos favorável. Então, o meu aprendizado é esse. O que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor e o que eu estou fazendo para ser solidária com as pessoas. Né? O que eu estou fazendo para ajudar e para poder ter um ambiente mais favorável. Manter-me conectada com as pessoas mesmo no distanciamento social. Muito bom. Acho que isso pode ser um incentivo para mim, para as pessoas que estão assistindo, para outros que vão assistir ainda no gravado, né? E também a gente se fazer essa pergunta, assim, o que a gente já conseguiu tirar de aprendizado, né? Acho que isso é uma boa oportunidade para que a gente consiga, né, naquele velho ditado, né, fazer do limão uma limonada e tirar algum proveito disso tudo aí, né? E mesmo porque a gente aqui, a gente tem internet, a gente está no conforto da nossa casa, a maioria de nós, né, e muitas pessoas não têm essa possibilidade, então a gente conseguir pegar o máximo possível de aprendizado, enxergar isso como realmente uma oportunidade. Quero te agradecer por ter participado, e o Anjo participou também, aí tem gente que reconhece o Anjo vem de vez em quando aqui, a Bela também, né, de vez em quando late por aí por perto. De vez em quando dá uma latidinha. Isso aí. E na quinta-feira vai ter a live com a Ana Grivô, a gente vai falar sobre adaptação. E na próxima terça não está definido ainda o tema, mas vai ter outro Web Talk também por aqui. E fico muito feliz com a tua participação. Muito obrigada por tudo. Tá? Obrigada. Eu quero agradecer, Simone, muito o teu convite. Obrigada por ter me convidado, pela participação. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram aí com a gente. Depois a gente vai olhar todos os comentários e, se possível, a gente responde também para vocês. E quero instigar mais um pouquinho com a tua pergunta. Tua pergunta é muito pertinente. O que a gente já aprendeu até aqui? E se tu não tiver resposta para essa pergunta, comece a fazer ações para ter resposta para essa pergunta. Para quando terminar essa situação que nós estamos vivendo, tu poder responder essa pergunta e mostrar que tu tem autoconhecimento e que tu tirou aprendizado dessa situação. Muito obrigada. É isso aí. É isso aí. Aprendizado a gente sempre tem, né? A gente precisa olhar para o nosso desenvolvimento, nosso dia a dia. Isso vale para todos os dias, né? A gente sempre vai encontrar um aprendizado, sim. Então, bom, a gente lê depois, pessoal, eu não consigo coordenar de falar com a pessoa aqui e ler ao mesmo tempo, mas depois a gente vai ler todos os comentários. Obrigada pela participação de todos. Vai ficar salvo 24 horas, se quiser indicar para alguém que possa se interessar e se beneficiar com um assunto aí, tá bom? Tchau para vocês. Tchau, Sol. Tchau. Obrigada, tchau.